Olá, servidores, uma boa tarde. Meu nome é Rodinei Rossetto, presidente do CIMA. Estamos aqui no nosso primeiro podcast de 2024, já iniciamos ano passado. Saudar a Vera, o Valdemir, meu vice-presidente, a Jaque, o tesoureiro Júnior, que fazem parte desta diretoria, grande diretoria, que são 19 membros, e o nosso mestre Cuca, que está no nosso controle geral, o Felipe Gross. Obrigado, Felipe. Queremos iniciar colocando uma posição do sindicato em relação a este fato, grande vexame para a Alvorada, que foi essa trama no Conselho Tutelar da Alvorada, que nós vemos há anos denunciando, e hoje teve um desfecho, vamos dizer assim, uma vergonha para o governo Apolo. Quero dizer para vocês, você sabe por que o governo não nos recebeu ontem? Eu imagino que ele estava preparando a casa para receber a polícia. Porque não tem outra explicação. Porque a gente vem denunciando, eles vem tentando, nas reuniões já, a gente sempre tentou corrigir o governo, não por uma questão que nós estamos sempre certos, não, porque nós, enquanto sindicatos, temos a posição de orientar o governo e os servidores para que tomem o melhor caminho. A gente tem uma visão diferente quando um órgão externo. E quero dizer para a comunidade de Alvorada e para a imprensa, que hoje publicou que tinha servidores que foram envolvidos. São servidores, mas não são servidores de carreira, velho. São servidores CCs, que fazem parte do quadro político do governo Apolo e de seus asseclas, que compõem esse governo e tentam fazer atividades antissindical, construindo um isolamento, achando que o golpe da Paquita da ditadura deu certo, que não deu. Nós conseguimos vencer e sair pelo processo democrático e estamos construindo um Brasil diferente e um sindicalismo respeitoso com todos os gestores, e esta foi a prática desse sindicato. E estamos exigindo do governo uma pauta de reivindicação e uma resposta à categoria, porque ele deve para a categoria, e não é pouco. Ele deve 7 anos sem aumento salarial para a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente no magistério e para a área da saúde, que eles se negam e reconhecer a profissão digna que na pandemia salvou milhares de alvoradenses. E eu quero dizer que hoje eu estive no cemitério municipal e me surpreendi com o descaso do governo em relação a um serviço essencial que é o cemitério municipal, onde que os nossos trabalhadores, só temos 5 trabalhadores lá, 3 concursados, 1 CC e 1 terceirizado que fazem o serviço de sepultamento. A média, em média de 7 sepultamentos dia, às vezes dá mais, dá menos, tem dia que pode até não dar, mas no equilíbrio geral é média de 7 por dia. Os caras não têm material de proteção, não tem um carrinho para carregar a urna, então é um descaso total. A exumação é feita sem um macacão adequado, sem luva, sem uma bota adequada, sem uma máscara. Então nós estamos entrando com um pedido ao Ministério Público para tomar providência, porque é um serviço análogo à escravidão, e a gente às vezes se surpreende com o que acontece fora do nosso município, mas aqui também tem trabalhos que são indignos ao ser humano, e as pessoas não reclamam, porque se elas reclamam, elas são perseguidas, como professoras que vêm aqui, e hoje nós tivemos que entrar com mandado de segurança para proteger uma professora que está há 3 anos numa escola, onde que são proibidos de reclamar, e se reclamam, elas são transferidas já, sem justificativa. Os PPP das escolas estão sendo exigidos pela SMED, sem discussão com a comunidade escolar, ferindo o direito legal. E já pedimos também informações. Então, fica aberta esta primeira podcast, dia 20 de 2024, e quero passar para a Vera já para falar sobre a saúde municipal de Alvorada, especificamente sobre o conselho e o impacto que isso traz negativo para a nossa população. Me parece que, sem uma nomeação no conselho, temos menos investimento e menos saúde, né, Vera? A preocupação, eu acho que quando a gente fala sobre Conselho Municipal de Saúde, a gente fala, no mínimo, sobre 2 aspectos, né? Do ponto de vista democrático, né? Porque o Conselho ele é a representação da sociedade civil, mais o governo olhando para a política de saúde e numa tentativa de melhorar as condições
do acesso e de uma saúde digna para a população alvoradense, do estrangulamento do debate democrático, que pode e deve ser feito dentro do Conselho. Eu posso discordar da forma como os segmentos podem estar atuando no Conselho, eu posso discordar da posição do conselheiro, mas quando eu não permito que os conselheiros tomem posse, eu também estou dizendo que não concordo com esse processo democrático. E tu acha que isso foi porque o CIMA assumiu à frente dessa questão da eleição, fizemos as conferências livres, chamamos os movimentos sociais, eles atenderam o nosso chamado? Tu acha que isso pode ter gerado uma certa revolta no governo e não aceitar esse conselho? Foi eleito democraticamente, não Sim. tem, tá? Ele está aos olhos da lei e o Ministério Público já mandou nomear e não nomeio, né? Se não fosse toda a disponibilidade que esse sindicato sempre demonstrou com a administração, não teria tido nem conferência, né? A secretária veio por obrigação só na entrada, ali na abertura, e não participou da conferência de saúde, né? Lembrando também, até um gancho, porque a secretária não teve a dignidade nem de assinar os certificados de quem participou do conselho, da conferência, né? É uma coisa bem triste, né? Eu penso que há um equívoco entre a questão do debate e o impedimento da participação social. Então, quando a gente faz um discurso de democracia e de participação, a gente está disposto a ouvir o contraditório também, a ouvir aquilo que não que para a gente pode parecer difícil de ouvir, mas o governo ele está dentro de um conceito de democracia, né? E de uma democracia que não é só a democracia representativa, que não é só eu ir lá e votar e escolher o meu representante. Os conselhos, eles estão no princípio de uma democracia participativa também, porque as representações da sociedade civil e do próprio governo têm que estar olhando para os seus segmentos. Então, há uma possibilidade de olhar, de garantir maior transparência, de garantir um debate sobre os temas mais importantes na política de saúde. Parece que, nos últimos anos, esse processo, né, de discussão democrática, ele só se coloca como um discurso de participação e de democracia. Porque quando algum interesse ou alguma questão não consegue ser levada para o debate, eu interrompo, eu não permito, de alguma forma, que participe. Quando a gente não nomeia os representantes, e nós mesmos do sindicato, várias vezes, em outros conselhos, questionamos o processo de eleição, mas nunca interrompemos a posse de conselheiros. Fomos para dentro, né, como aconteceu já no Conselho de Educação, no próprio Conselho de Assistência, onde a gente entendia que o processo de eleição tinha tido problemas. Nós sempre entendemos que essa discussão tem que ser feita dentro do Conselho. Nós não podemos, a gente pode apontar as falhas, corrigir elas, mas dentro desse debate, por entender que o Conselho é um espaço de participação e é um espaço de democracia. É onde o usuário pode estar lá representado. Nós não interferimos no debate do governo. Nós podemos questionar quem, assim, pois talvez aquela pessoa indicada não seja melhor, mas jamais a gente vai entrar com um processo dizendo assim, não, vamos inviabilizar a posse dos conselheiros, porque a pessoa tal que o governo indicou, ou a forma como o governo articulou a sua representação, ela não é adequada. Não, a gente sempre foi para o debate discutindo o processo e não impedindo que o Conselho exercesse a sua atribuição legal. Parece um refanchismo mesmo, né? Sobre quando a gente olha desta forma, né, que trata a sociedade civil
como uma organização menor, né, que outro segmento tem que interferir para dizer como é que tem que ser, porque fulano fez errado, Beltrano fez errado, parece que é isso. Eu não acredito na capacidade da sociedade civil de se organizar e de romper os seus limites no processo de indicação para conselho de saúde, como né? um estorvo a participação da sociedade civil. Essa marca dessa gestão foi de tratar como estorvo qualquer intervenção, seja do servidor de carreira, aquele que está nomeado, que tem uma experiência de administração de anos, que não é politicamente um cargo indicado, seja dos pais, da comunidade, do usuário do serviço. Né? Parece que aquilo é um estorvo e que precisa ser... Aproveitando a Jaque, gostaria de fazer um questionamento, juntando todos os assuntos, o Conselho de Saúde, que não é nomeado, agora nós temos o caso dos PPP nas escolas. O que tu acha? A democracia também não está sendo ferida quando não é discutido com a comunidade, vão jogar a aprovação pela nova... Porque agora nós temos uma bula de como o professor tem que se comportar, né? Tem uma bula para todas as escolas, todo professor, todo diretor passou uma bula que não pode isso, que não pode aquilo, uma série de regramentos, não pode falar lá com a sala de recursos, não pode conversar com o pai. Me parece uma ditadura branca dentro da educação. E ainda cito um Paulo Freire ali no cabeçalho, muito bonito, sabe? Eu acho que ele se revira no caixão. Tu não acha que essa falta de discussão do calendário do PPP devia ser discutida democraticamente com a comunidade escolar e com os professores? Isso, para mim, é o centro da discussão. Né? Isso que a Vera falou do controle social, de toda uma construção do Estado brasileiro, de que as prefeituras, elas não são... Aquele gestor que foi eleito, ele não é o dono do parquinho. Ele não pode se apropriar dos mecanismos da cidade como se fosse o quintal. A gente vê nessa denúncia de hoje, e é o que aconteceu com os conselhos. Essa intervenção de forma a controlar para que a população não possa perceber o que está sendo decidido de fato. Então, o que fez? Onde é que iniciou esse processo de deslegitimação da democracia da educação? Começaram não adequando a lei de eleição de diretores, porque, muito bem, se o governo identificou um problema na lei, ele devia adequar a lei. Ao invés disso, o governo suprimiu a escolha popular de diretor de escola e impôs uma indicação política. Então, vereadores indicando diretores de escola, pessoas que não tinham nenhum vínculo com o plano municipal de educação, com o dentro de uma... Não havia nada disso. Então, o que acontece? Inclusive, este ano passado, nós perdemos um recurso do Fundo Nacional de Educação, porque a indicação do prefeito não passa por consulta popular. E isso está no Plano Nacional de Educação, uma meta da educação que se escolha. Por que isso? Porque quando tu escolhe pela comunidade, o controle social acontece na porta da escola. O conselho escolar não é um amiguinho da diretora, e a diretora não é amiga do vereador, e o vereador não é amigo do prefeito. Isso se criou nessa gestão, um engessamento. Tanto é que nós, a Vera falava do respeito que a gente sempre teve pelos conselhos, nós fomos simplesmente, o nosso Conselho Municipal de Educação, quando identificou irregularidades na condução da autorização de escolas por esse governo, fomos destituídos. Ao invés de abrir o debate, tentar buscar melhorar, fomos destituídos. E hoje, a cidade de Alvorada continua sem vagas para a educação infantil, não se ampliou a escola de educação infantil, se fez contrato com escolas privadas, e a nossa rede está inchada e o nosso professor silenciado. Porque sim, quando eu digo que tu vai ganhar uma vantagenzinha se apoiar esse ou aquele chefia, se tu vai se afastar da escola, se tu levantar qualquer crítica ou qualquer coisa que cause desconforto para a equipe diretiva, que hoje é política, isso acaba calando o educador, calando o servidor. E eles só conseguiram fazer isso dentro do desmonte dos conselhos. Foi um desmonte do processo privatizaram a educação que teria ser pública, gratuita, de qualidade, e não fornece. É um desmonte do processo democrático. Aí tu pergunta para os conselhos escolares lá das escolas se eles fizeram a discussão do PPP, o PPP, que é o projeto de política educativa, não fizeram. Aí a formação inicial desse ano, que o ano passado custou R$300 mil, 50 mil, 48 mil só para o comediante convidado, repete este ano.
de novo comediante, que ok, é uma coisa bacana, que eu vejo na internet, eu assisto. Sim. Mas as pessoas, 2.000 trabalhadores vão lá para um espaço de lazer, nós estamos pagando com o recurso da educação esse mega evento, esse mega show, para ver um comediante. E numa situação em que as nossas crianças ainda estão se alfabetizando no 4º, no 5º, no 6º ano. Então, a discussão pedagógica, ela não tem mais um eixo democrático. O pai não está mais podendo chegar na escola e dizer, meu filho, nós temos milhares de crianças com laudo da inclusão, tem uma resolução do Conselho Educador de 2019, do Conselho de Educação, que não está sendo cumprida por esse governo, tem muitas escolinhas infantis privadas com convênio com a prefeitura, sem sequer ter um processo de autorização decente no Conselho, e está tudo bem. Então, seria um bom tema para formação, né? A inclusão. A inclusão, ela não é trabalhada como parte do processo. As famílias não discutem. Então, aí, quando a gente viu ano passado o programa de violência na escola, vieram com projetinhos pontuais. Projeto pontual não resolve. Esse ano, inclusive, tivemos escolas fechando sala de biblioteca e criando biblioteca móvel para abrir sala de aula, porque nós não ampliamos o número de salas de aula ou de escolas municipais nos últimos 2 mandatos desse governo. Então, é muito sério o que a Vera coloca, porque a população ela fica alijada, separada, e parece que o servidor não quer fazer o trabalho. O professor não faz um bom serviço de inclusão. Esse é o ponto, porque inviabilizar o conselho não está inviabilizando só o processo democrático, só a participação, eu, conselheiro, Valdemir, vocês, conselheiros todos, né? Trabalhadores, servidores que estamos aqui no município, fazemos essa frente. E a nossa chamada é exatamente isso, as dificuldades dos servidores, né? Mas as nossas dificuldades perpassam por todos esses processos. O inviabilizar o conselho está inviabilizando a democracia, a participação, mas vai inviabilizar mais ainda os serviços, porque pode inviabilizar até a questão dos recursos. Porque a competência dos conselhos não é apenas discutir a política, que é muito importante, mas também é fiscalizar, é controlar, é ver como é que está esse serviço, né? Na educação, na saúde, na assistência. O conselho tem papel fundamental nisso. E o governo fazer esse desmonte nesses conselhos é exatamente para eles aplicarem esse projeto político que eles têm, político partidário, não político institucional, né? Que é a política pública, né? É a questão que está dada. Eles têm que executar, mas eles não têm essa competência de executar. Então, eles têm que arranjar uma forma de desestruturar esses conselhos que estão aí para fazer cumprir, né, para eles poderem fazer os projetos deles, trazer um comediante para a educação, né, uma chacota, não investir lá na saúde, postos cheios, postos caindo aos pedaços e não ter ninguém para fiscalizar, porque Câmara de Vereadores também não se fala, né? Só para ir fechando esse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Valdemir, nosso vice-presidente, sobre a questão do Fundo de Previdência. Tudo tem a ver com tudo que nós estamos falando e tudo se encaixa no fim e nós vamos voltando, vamos rodando a mesa. A questão do concurso público. Hoje o governo ele tem uma estratégia de aposentar o servidor e não repor o concurso e contratar o servidor como CC. E acha que está fazendo uma grande coisa. E o servidor acha que isso é a melhor coisa do mundo que está acontecendo com ele. Está sendo reconhecido. De fato, não sei se é a minha visão equivocada, porque ele vai contribuir para o regime geral, ele vai ferir o nosso fundo de previdência, que é o próprio fundo pagador dele. O que tu acha disso, Valdemir? Qual é a tua opinião em relação a isso? É isso, esse é o grande, é mais um reflexo do grande desmonte do serviço público. Né? E um grande reflexo é no fundo de previdência dos servidores. Para nós, como servidores, é bem fácil de entender tudo isso, porque é a nossa vida. Mas para a comunidade que não acompanha tanto, às vezes não entende muito bem essa questão da previdência dos servidores públicos, nós, como servidores públicos, a gente tem uma previdência própria, que é aqui em Alvorada, tipo do Funzema, que é do lado da prefeitura, ele tem um prédio alugado, inclusive, que a gente está tendo uma luta para a gente ter um prédio próprio do nosso fundo de previdência, porque a gente tem uma verba no fundo que poderia comprar um prédio próprio, mas infelizmente a política, da maneira que eles estão levando, não deixa acontecer isso. Então, na situação do fundo de previdência, ele fica altamente ferido quando não existe concurso público. Como você falou agora,
quando o trabalhador ele não é concursado, ele é um CC ou um terceirizado, ele vai contribuir para o regime geral, para o INSS. Acaba não contribuindo para o nosso fundo de previdência. E não tendo contratação, automaticamente não vai ter uma reposição de trabalhadores lá para contribuírem, para poder pagar a aposentadoria do cara que está aposentado hoje. É solidária, a nossa previdência é solidária. Então, a gente precisa pelo menos de 3 trabalhadores nativos para 1 inativo. E para fazer toda essa renovação dentro do fundo de previdência, porque o trabalhador se aposenta, ele vai viver lá, a gente sempre torce que a gente viva bastante, mas vai chegar um ponto que ele não vai viver, mas ele acaba não onerando o fundo de previdência. Mas, por outro lado, também não tem essa renovação dos trabalhadores para continuar contribuindo. E isso associado com um grande déficit que já existe dentro do fundo de previdência, criado lá no início, quando foi todo mundo migrado do INSS para os fundos de previdência, lá atrás, no começo dos anos 90, inclusive pelo prefeito atual hoje, o Apolo, que criou o fundo de previdência. E deixou uma dívida. Deixou uma baita de uma dívida, por quê? Porque lá no início do fundo de previdência, quando começou tudo, não tinha ninguém aposentado, então não tinha preocupação em pagar ninguém. Ele usava o dinheiro que era para ser guardado na previdência, eles usavam para fazer outras coisas, fazer obras e politicagens que eles fazem hoje também. Então, e esse déficit, é bom lembrar que esse déficit, tá, ele existe da prefeitura, mas é o déficit do município. É o cidadão que está tendo que bancar tudo isso. Então, a nossa preocupação aqui em defender o fundo de previdência para que tenha concurso público, não é porque o sindicato quer defender que é servidor público, mais servidor público, não é só isso. Além da coisa pública ser mantida por nós servidores, que temos o compromisso de desempenhar um bom trabalho e de cuidar da coisa pública, porque o servidor concursado, ele não tem obrigação nenhuma de levantar a bandeira partidária. Diferente das contratações de CCs, por exemplo, que eles simplesmente contratam, incham a máquina do CC para fazer propaganda política. Um cabresto político. É um cabresto político, exatamente. E o que permite o processo de corrupção acontecer dentro da prefeitura. Que é o que aconteceu hoje. Exatamente. Na denúncia de hoje, porque o cara concursado, ele está lá, ele tem a questão da estabilidade que eles gostam tanto de bater na mídia, mas esse concursado é o que garante que a política pública continue independente do gestor que está lá. Com respeito. Porque nós somos especializados na nossa área, nós fizemos o concurso e ele não pode nos destituir, não pode fazer assédio contra nós. Exatamente, o prejuízo é quintuplicado, porque eles não têm nem qualificação para executar a atividade que eles deveriam estar executando. Falando em ICC, fazendo a mesa rodar, Júnior, a questão da assistência social. Tem uma denúncia feita há muito tempo para esse sindicato sobre o nepotismo cruzado, troca de favores, arranjos aqui, arranjos ali, troca da Câmara para dentro do sistema, um grande favorecimento político, que eu sempre tratei como um acordão político. Me parece que o Ministério Público, agora há poucos dias, ele determinou a exoneração de uma família inteira de ICCs. Qual no teu ponto de vista? Tu acha que o governo Apolo está ligando para a justiça nos últimos anos? Ele está se importando ou ele acha que a justiça não alcança ele nessa administração? Não, o ex-delegado, né, acha que está acima da lei e faz muito tempo isso, mandando os comerciantes abrir a portinha do lado num decreto, num fechamento nacional, que era a questão da Covid-19, onde perdemos muitos colegas também que prejudicam o fundo de previdência, porque tem que ser reposto os trabalhadores para isso, mandando os guardas atirarem e prenderem porque depois ele vê, ou até fazendo os trabalhadores trabalhar sem condições, com arma própria, né, sendo que ele tem uma academia dentro do município que dá cursos até para outros municípios e não qualifica os próprios funcionários. Né? Temos um gestor que contrata, né, gente desqualificada, né, e por benefício próprio, por favores. Eu vou contratar o teu genro e tu contrata a minha nora. Né? Que é assim que eles fazem gestão, a gestão executiva da prefeitura com a gestão da Câmara de Vereadores.
né, que também deveria ter essa responsabilidade de fiscalizar a gestão executiva. Devia mas ser delegado do povo. Exatamente. Delegado Deveria não levantar o povo. Inclusive, Júnior, é bom salientar também para o pessoal saber, o pessoal que está em casa assistindo, que esse governo ele mudou a lei logo que entrou para diminuir a formação escolar daqueles que são os diretores e são as pessoas que... E não é obrigado mais a cumprir o probatório também, né? Exatamente, não precisa mais cumprir o probatório. Infelizmente, tem alguns trabalhadores que fazem um concurso, que deveriam desempenhar aquela função para que foram concursados, só que, como são apadrinhados, eles são chamados do concurso alguns, porque é uma dificuldade a gente chamar do concurso, mas quando eles querem dar um jeitinho para ajudar o amigo do rei, eles chamam do concurso. Só que aquele trabalhador deveria desempenhar a função na função dele e cumprir um estágio probatório de 3 anos dentro da função. O que acontece? Eles chamam o concurso, eles dão um cargo lá fora da área que ele foi concursado, eles dão um cargo para ele ficar lá de diretoria, até um desvio de função, e antes a lei antiga dizia que se ele tivesse um cargo de chefia ou um outro desvio de função, ele tinha que ficar em stand-by lá no probatório dele. Hoje não. Hoje ele simplesmente passou os 3 anos ali, como ele é apadrinhado, ele simplesmente passa o probatório e nunca desempenhou a função dele. Isso aí é mais um rombo dentro do cofre público. Isso é um serviço para a comunidade. E aí, do ponto de vista da política mesmo, de saúde, educação, de assistência, essa é uma pessoa que talvez não seja qualificada no cargo. Exatamente. E o probatório, o gestor é obrigado a verificar se aquele tem condições. Aí tu vê absurdos acontecendo nos setores, porque se coloca a pessoa sem a formação adequada, sem a capacitação e sem a competência. Veja como está manipulando a estrutura que foi criada ao longo dos anos para garantir um processo de qualidade social da política. Eu acho que, inclusive, tem um impacto do ponto de vista de conhecimento e de capacidade de dar resposta para a comunidade alvoradense. Porque se eu for professor, tá? Fui nomeado para o concurso de professor porque falta professor em sala de aula. E eu passo a desenvolver minha atividade em outro local, numa atividade que eu não domino, né? Que eu vou aprender com o tempo, talvez, a desempenhar aquela função. Eu gero prejuízo, porque o município está me pagando para mim desenvolver aquela atividade e para mim ser o melhor, para mim poder usar o meu conhecimento, a minha capacidade técnica naquela função. E isso vai resultar em melhor processo educativo para as crianças que estão lá, né? É um recurso que a comunidade, todo alvoradense paga e não vai ter o retorno adequado. Então, quando eu coloco o CC, por exemplo, a cumprir uma atividade que é de um cargo de um servidor público estável, eu estou desviando a finalidade, eu estou pegando o recurso público e estou botando fora esse recurso público. Porque esse CC era para ele conhecer a área e ele ser o meu coordenador, ele ser o meu supervisor, ele ser o meu diretor e não ser o cara que executa lá. Por exemplo, eu nunca fiz tarefa, não sei nem o que faz o auxiliar administrativo, Júnior, mas me colocaram lá e eu vou tentar fazer, não o que o cargo de auxiliar administrativo exigiria de mim, mas eu passo a fazer aquilo que outras pessoas, pelo vínculo político que eu tenho com elas, pedem que eu faço. Aí, o que acontece? Talvez o escândalo hoje do Conselho Tutelar tenha um pouco essa linha e esse viés de a comunidade alvoradense, ela está pagando, seja o cara que está fazendo a atividade como CC, seja o conselheiro tutelar eleito, ele está pegando esse recurso da comunidade, ele não está devolvendo para essa comunidade o serviço que se espera dele. Então, é um dinheiro público que não cumpre a sua finalidade. Porque aqui a gente não está discutindo que os governos não têm que ter cargo de confiança. A gente está discutindo, sim, dentro da estrutura
do Estado brasileiro tem esta figura do cargo em comissão, mas ele tem uma função Que é meio e não fim. que é meio e não fim, que é também de conhecer o que ele está fazendo para contribuir com a política pública. E quando eu faço isso, eu crio, inclusive, uma desvinculação, né, do serviço público. Porque esse sujeito, embora a lei diga que ele é servidor público, ele não está fazendo serviço público, né? Então, quando a gente discute que o CC não tem que estar fazendo atividade fim, o que a gente está dizendo ele precisa estar lá para outras coisas, para coordenar, para supervisionar, né? Para contribuir no andamento do trabalho, porque não é a função dele a atividade fim, não é a função dele atender numa recepção, né? Tem um desvio aqui bem grave, que é usar a possibilidade de ter um EVG no CC como barganha política mesmo. Então eu coloco, eu vou dando emprego, eu vou dar emprego para as pessoas. Eu não posso fazer isso, mas eu posso, porque eu uso todo esse governo monte de CC Apolo, para abrir emprego, vaga de emprego. o ex-delegado Apolo, ele não é réu primário. No primeiro ano de governo dele, o Ministério Público mandou exonerar mais de 100 cargos comissionados, assistência social, SPH, que é de habitação, e mais outra secretaria que não me recordo agora, porque eles estavam executando funções que não eram deles. Quando iam trabalhar também, né? Parece que não Muitos eram Tipo motorista, operador, tem muitos casos de operador. Telefonista. Que acaba sendo o telefonista. trenzinho da Era emprego. diretor Vou dar geral. emprego pro povo. E a coisa tão absurda, que acontece nesse governo, que isso que a Vera falou do desvio de função, existe uma lei, inclusive, do governo Apolo, que reflete bem isso, Vera. Que é o quê? É uma lei municipal, que agora não lembro o nome da lei aqui para citar o número da lei certinho, mas onde eles ferem diretamente o cargo de motoristas, por exemplo. Para ti ser motorista da prefeitura, tu participa de um concurso público, tem que ter uma habilitação, tu tem que ter todo um cuidado com um profissional do volante, e todo mundo sabe que Fazer o para toxicológico. ti ser um motorista profissional, então o exame toxicológico, cada 30 meses, inclusive paga para o servidor, tem que cuidar da tua carteira de habilitação, porque tu é um profissional. O que o governo Apolo faz? Ele, como tem muitos motoristas se aposentaram, tem um grande déficit de motoristas no município, ele fez o quê? Com a desculpa que os motoristas não querem trabalhar. Por quê? Não que não querem trabalhar, porque muitas das condições dos veículos da prefeitura são precárias, que não existe manutenção. A SMOV, que agora não é mais SMOV, agora é SMOI. E está interditada. A SMOI está interditada lá porque não tem condições nenhuma. Bom, a população pode averiguar isso na rua. A qualidade dos caminhões SMOV não, porque eu vou dizer que os motoristas não cuidam do veículo, não é isso. Não existe manutenção. E todo mundo que tem um carro em casa, que está assistindo, tem um carro em casa, não tem que fazer manutenção do seu carro, tem que trocar o pneu que tem tanto tempo, trocar o rolamento, trocar o óleo. Dentro da prefeitura não acontece isso, porque para eles é caro. O que eles fazem? Além agora de não contratarem mais motoristas de concurso público, eles usam o que? Pegam um CC e colocam no lugar do motorista. Pega um diretor-geral. Eu não sei quanto é que é o valor quanto é que ganha um diretor-geral da prefeitura hoje. 7 mil reais. 6, 7 mil reais. O salário básico do motorista da prefeitura hoje, está lá no portal das transferências, pode olhar, o salário básico do motorista da prefeitura, R$ 1.800. Aí um cara ganha 5 mil reais para desempenhar a função do cara que ganha 1.800. E isso o quê? Está ajudando o município? Sem contar a questão profissional. Eu tinha 4 vagas. Porque aquele cara que está lá, que está dirigindo o carro da prefeitura, ele não tem compromisso nenhum. Porque se ele bater o carro, se ele estragar alguma coisa, ele não é penalizado. E aconteceu que o diretor desmanchou o muro, destruiu o caminhão. E Exatamente. Lá na SMOV tem um caso que parece que está no Ministério Público. Já foi denunciado por nós, inclusive, do sindicato, que ele bateu no caminhão, estragou, ele não arrumou. E ficou por isso mesmo. Pois é, ficou por isso mesmo dentro da prefeitura, né? Porque não sofreu nada, nenhum. Ele foi só trocado de setor. Agora um servidor responde um PAC. Exatamente, o servidor público ele responde por Isso. e tem que pagar. E Que é bem importante que o pessoal fala da questão da nossa garantia, que é a estabilidade. A estabilidade do servidor público. O servidor público tem estabilidade, que daí não vai para a rua. A estabilidade não é para não ir para a rua.
A estabilidade é para a gente garantir o nosso direito de exercer a nossa função sem pressão política. Exatamente. Né? De eu dizer que eu não vou dirigir um carro porque o carro está sem condições de trafegabilidade. Porque se eu levar uma multa por falta de sinalização, por falta de freio, ou se eu perder o freio, que muitas vezes não tem nesses carros, e atropelar uma pessoa, eu vou responder, o município não vai segurar essa bronca, o servidor vai responder, vai tomar um processo administrativo. Então, a minha estabilidade é para isso. E aí eu contar um caso para vocês. Deixa eu dizer, inclusive para não usar carro público em serviço privado. Exatamente. Ou servidor do Estado, não vai fazer. Eu estive, e aí a fragilidade, um desses CCs, né, que ganham mais de 5 mil reais, para exercer uma atividade que seria de diretor-geral, uma grande responsabilidade que tem um diretor-geral, ele estava dirigindo um carro. E aí ele veio, Júnior, olha só, esse carro aqui está sem condições, não tem freios, pneu tão careca, não sei o que, papapá. Eu disse, pois é, cara. Eu posso fazer por ti a mesma, enquanto sindicato, a mesma coisa que eu faço para qualquer outro colega servidor. Né? A gente vai oficiar a secretaria das condições de falta de condições desse veículo. Ah, não, mas daí eles vão me exonerar. Essa é a fragilidade, para isso que serve a nossa estabilidade. Para a gente garantir o nosso direito e conseguir exercer nossas atividades Com condição. Sem pressão e com condição. E até porque se o servidor público não cumprir com a função dele exatamente como manda a lei, ele é exonerado. Não tem, às vezes eu já ouvi do governo dizer assim, porque o servidor é vagabundo, não quer trabalhar lá, tá bom. Então a administração sim tem que investigar, fazer um processo administrativo para o servidor, e se for o caso, se for ficar comprovado que ele realmente não desempenhou a função dele, exonerar ele. Dá direito ao contraditório. Dá direito ao contraditório. É exatamente isso. Então quer dizer que a nossa estabilidade, ela não é uma estabilidade que nunca mais vai ser demitido. Não. Era simplesmente para isso que o Júnior falou. É para garantir que a gente possa desempenhar a nossa função e cobrar a administração de maneira correta, que a gente tenha condições de desempenhar o nosso trabalho. E a falta de condição, é importante falar, aqui a verga da saúde, tem levado muitos servidores a um desespero psicológico, um adoecimento gigantesco. Na educação, na saúde geral, eletricistas que foram praticamente desestabilizados moralmente e praticamente ficaram fora de si, tiveram que fazer tratamentos severos com antidepressivos, porque a administração persegue, através de processos e uma série de coisas. Então isso também é uma coisa, né, Vera, que leva a todo esse adoecimento. Mas falando em doença, eu queria falar da dengue. Hoje nós temos um déficit de servidores na área do combate a endemias. E nós temos uma dengue se aproximando de forma gigantesca. Porto Alegre já tem vários casos. Eu não vi falar de nenhum ainda comprovado em Alvorada. Mas hoje, qual é o déficit que nós temos de servidores? E se nós reduzíssemos a máquina política, porque é isso que nós cobramos, daria para contratar mais servidores. Com certeza daria. E até tem testes também para fazer o exame. Então, não sei se como é que está a situação, da questão da endemia? Desde o processo de finalização ali da epidemia de Covid, a gente já vem lendo vários estudos científicos dizendo que os nossos problemas eles vão advir das situações climáticas. Isso quer dizer, vão piorar. Então, foi Covid, agora é dengue. E já vinha sendo levantadas essas questões. Parece que o Rio Grande do Sul, vou falar no Rio Grande do Sul para a gente poder chegar no nosso local aqui. Parece que o Rio Grande do Sul trabalhava muito com uma lógica de que, não, aqui é frio, aqui tem frio, não vai chegar. Só que o tempo todo a gente tem visto que não é isso que tem acontecido. Então, os gestores... Talvez o próprio gestor estadual deixou isso delegado, e aí quando acontece a situação que já vem apontando há um bom tempo, mas aí quando as coisas começam a sair do controle, é que se buscam alternativas, né? Nós precisávamos uma média de 99 agentes, no mínimo, a gente combate a endemia, fazendo um trabalho de casa em casa, não só virando o balde com água, mas orientando, fazendo podendo chegar mais vezes
na população, podendo fazer um trabalho melhor de educação em saúde. Quando a gente tem hoje 23 que estão colocados na lista, mas entre adoecimento, gente que está com que não vai poder exercer a atividade, por exemplo, externa, a gente deve estar com 3 ou 4, então significa o quê? Que a gente está com 19 pessoas efetivas fazendo esse trabalho. Cobrir uma cidade de 250 mil habitantes. Impossível fazer isso. Deveria ter 100. É uma média de 1.000 domicílios por agente, né? Então, devia estar articulado com a educação, tem com que o ter, sistema. sim, um processo que não é... Porque não é só um problema de saúde, né? É um problema de comunicação, de entendimento da população em geral. Então, esse processo tinha que ser discutido com a educação, tinha que ser discutido lá com a secretaria responsável por esses terrenos, que pode olhar os terrenos baldios, que pode articulando a comunidade, fazendo diversas ações nesse sentido. Tipo a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Limpeza Urbana. Porque assim, ó, o que prevê? Tem foco em todo local da Se cidade. prevê que em momentos desses, que está indicando um agravamento da situação da dengue, e que no Rio Grande do Sul, pelos dados últimos do painel do Estado, ele tem sido com maior adoecimento e mortalidade de idosos, e vocês vejam que a falta de informação tem gerado uma informação para o Ministério da Saúde de que a gente tem muito poucos casos. Por que a gente tem muito poucos casos notificados? Porque aí eu preciso ter capacitação da equipe da atenção básica para não precisar do teste, porque em momentos como esse é muita gente pedindo, eu não preciso do teste, eu posso fazer o que a gente chama de fechamento clínico do caso pelos sintomas. E aí eu não preciso do teste. Eu não preciso do teste rápido para isso. Mas aí, para isso, eu preciso estar com a minha retaguarda, quer dizer, a minha porta de entrada, com capacidade para receber as pessoas, para fazer esse diagnóstico, né? Fazer esse fechamento de caso clínico, para fazer informação para a área de epidemiologia e para a gente poder continuar orientando as pessoas e poder saber qual é o procedimento adequado nesses casos. Essa semana, ontem, na nossa assembleia, chegou uma pessoa e falou assim, olha só, na minha UBS foi verificada uma criança com sintoma de dengue, aí foi encaminhado para o centro de saúde para fazer o teste. Aí no centro de saúde, a criança foi devolvida para a unidade básica fazer o teste rápido. Essa criança tinha que ficar no centro de saúde fazendo soro, quer dizer, ver o que é que poderia, se de fato eu consigo identificar clinicamente a situação e digo que é dengue, eu já vou fazer todo o processo de cuidado, porque essa criança pode piorar e pode ser hospitalizada. E vocês pensam a criança no hospital de Alvorada, E essa falta que de falta informação. médico, É isso, não eu tem ia médico perguntar isso. suficiente. A falta de informação com um médico profissional, né? Isso, Porque falta um na Na médico. verdade, falta uma política municipal, porque Então, De saúde pública, tinha né? que sair na mídia, tinha que ter material, tinha que estar nas escolas, porque essa família tem que saber, e o médico tem que saber. Tem que então, todo o sistema de saúde, desde a que nossa conversar, área de né? prevenção, tem que estar conversando. Até quem faz o atendimento direto tem que ter essa condição de ter essa informação e de poder trabalhar prevenção, mas se adoeceu, de poder fazer o atendimento também. Ontem teve uma reunião virtual do COSEMS em que os gestores eles tinham várias dúvidas sobre isso. E aí o colega repetia várias vezes a mesma coisa. Gente, nós não precisamos depender do teste rápido, porque num momento como esse é muita gente e tu não vai investir um dinheiro enorme no teste rápido quando tu pode fazer avaliação clínica. Agora vocês pensem, bom, a gente está recém começando a recolocar médicos nas unidades. A gente tem unidades básicas que deveriam só atender estratégia de saúde da família, que acabam atendendo estratégia e a tal área de abrangência, quando deveria ser uma outra equipe para atender a tal da área de abrangência.
Então, já tem um déficit de profissional para atender a população. Já tem, aliado a isso, um processo de educação permanente em saúde para o trabalhador, para os trabalhadores, não estamos nem falando da comunidade. Ele está solto, porque o que está lá de educação continuada, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso necessariamente fazer uma capacitação que vá dar conta de melhorar o conhecimento, a cultura institucional da secretaria. Então, quanto menos eu invisto menos resultado eu tenho do ponto de vista de efetividade para a própria secretaria. Então, eu não melhoro processos de trabalho que poderiam ser melhorados na secretaria e eu ainda não consigo responder à demanda da população, que é, dentre tantas outras questões, mais a dengue. Então, eu posso chegar num ponto em que, a prevenção falhou. A prevenção falhou e aí a maioria dos gestores que a gente vê na televisão, tá o quê? Com jalequinho e bonezinho da questão da dengue. Mas há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, quando não tinha equipe, não, recursos humanos, não tinha gente para fazer isso, para poder chegar mais vezes na população e poder fazer esse trabalho de orientação e de prevenção, não era prioridade. Várias justificativas foram utilizadas, nós não temos, quer dizer, se nós não temos, durante todo o tempo que tem esse serviço, nos últimos, 12 anos, eu acho, nunca chegamos nem a 50% da equipe de pessoas que precisariam. Sim. E a agência de saúde também é deficitária, né? Da mesma forma, quer dizer, a estratégia de saúde da família, se ela é trabalhada como deveria ser, porque hoje eu digo o seguinte, a gente pode ter, do ponto da cultura, do que se pensa e do que se concebe como a atribuição da estratégia de saúde da família, né? Foi feito um desvirtuamento, então tudo é atendido, tudo é como se fosse urgência. Porque eu não consigo prevenir. Quando nós reunimos com a Neuza Bruzzi, que é a ex-secretária de saúde, logo que apareceu, nós estávamos 3, 4 casos no mundo. Isso já não tinha, no Brasil tinha só um caso. Nós, enquanto sindicato, nós dissemos, eu me lembro que falei isso, quem sabe a gente orienta para o servidor usar máscara. Ela me disse assim, nós não podemos criar pânico. Mesmo discurso do Bolsonaro, né? Criar pânico, receitar cloroquina, depois surfou na onda da Covid, né? Mas, na verdade, o sistema que está trazendo para nós é justamente isso, prevenção, investimento, estratégia de organização antes. Porque assim, deixar só um recado para a população, a gente sabe que é importante a rua, mas não é só a rua que uma cidade precisa. E nós sabemos que hoje a alavanca do governo está em cima de asfalto e algumas pavimentações que nós estamos endividando a cidade por empréstimo milionário e muitas ruas que estão sendo calçadas nem esgoto eles estão fazendo para baratear a obra. Estão fazendo a política do passado. A cidade onde tem asfalto dá para andar. Então, assim, eu queria remeter, assim, não tomando o assunto da Vera, mas para nós ir também agilizando, levar para a Esmove, parece que tem um boato que estão fechando a capacitação 11 de abril, e estão amontoando alguns servidores que sobraram, né, 90% da CC na obras, né? Inclusive o pessoal de compras, todo o CC, né, que faz o serviço fim, que é o que mexe com o dinheiro da população. Antes era feito por servidores, agora é por CC. É o trenzinho da alegria. O que tu acha disso? Me parece que tem uma troca. E como é que está funcionando a fábrica de canos? Diz que chegou até nós uma denúncia que só está os apenados lá agora, que está um sistema caótico. O que acontece na Secretaria de Obras e Infraestrutura, agora que mudou o nome, que a gente tinha falado, não é mais SMOI, agora é SMOI, né? É uma coisa que é para a gente ficar pensando, né? Porque, começando pela questão dos asfaltos e das pavimentações. O governo, a gente sabe muito bem que o governo se endividou bastante para poder ter recurso para isso, só que, estranhamente, algumas pessoas têm que pagar para colocar a pedrinha na frente da casa. Outras não. Eu não sei como é que é feito a escolha de quem vai pagar e quem não vai pagar, tá? Mas a questão é que existe isso. Tem algumas ruas que ninguém paga nada e outras ruas as pessoas têm que estar pagando pelo menos uma parte para o pessoal botar lá a pedra, pagar uma empresa terceirizada que vai realmente construir a rua.
Sem contar essa questão de que a parte do esgoto não é feita, simplesmente eles pegam areia lá do Arroio Feijó, que eles fazem desassoreamento do Arroio Feijó, onde há um tempo atrás não podia se usar aquela areia para nada, é uma areia contaminada, cheia de lixo, mas agora parece que descontaminou a areia, e o lixo que está lá ele não é tão lixo assim, então eles usam aquela areia para fazer, então é um baixo custo, né? Não estou fazendo uma crítica aqui em diminuir o custo, mas sim de a gente pensar por que antes não podia e agora pode usar uma areia contaminada para colocar lá na terra daquelas pessoas. Que é só colocar pedrinha ali. O esgoto não é trocado cano nem colocado para poder escoar a água que vai ficar ali depois, ou até mesmo o esgoto das ruas, né? E a questão dos trabalhadores da SMOI é muito precária. É triste até de falar, porque existia a capatazia do 11 de abril lá no bairro 11 de abril, do lado do bairro do Umbu, onde os servidores estavam lá jogados lá num prédio bem precário, mas estavam ainda com recursos próprios do bolso. Inclusive eu sou oriundo da SMOV, trabalhei muito tempo lá na capatazia do 11 de abril, a gente fazia vaquinha dos colegas para a gente poder dar uma arrumada na sala, para poder chegar de manhã e guardar a sua bolsa, a sua vianda, para poder almoçar ao meio-dia, porque não tem condições nenhuma. Agora a gente foi surpreendido que aqueles trabalhadores que já estavam em situação precária lá, piorou a situação deles. Piorou por quê? Porque existe uma troca de terrenos aí, porque a gente não sabe muito bem, porque não tem transparência dentro da administração pública, não existe uma transparência para a gente entender o que está acontecendo. Mas parece que existe uma troca daquela área lá, da capatazia de 11 de abril, pela área onde é o PAN 8. Disse que parece que a área do PAN 8 era uma área do governo federal, foi trocada ali pelaquela área do 11 de abril. Então parece que agora a área lá do PAN 8 vai ser do município mesmo, e a área lá onde tem a capatazia do 11 de abril foi para o governo federal, o governo estadual. E os trabalhadores que estavam trabalhando lá foram deslocados lá para o Parque de Obras, onde fica a secretaria da SMOI, onde fica a sede da secretaria ali na... Que não tem condição nenhuma, não tem está condição interditado. nenhuma. Infelizmente já não tinha condições para os trabalhadores que estavam lá. Agora vão montar mais um monte de trabalhador lá que não tem lugar nem para almoçar. Um local interditado foi deslocado para funcionários para lá. Foi para lá que agora a gente fez uma denúncia, a gente cobrou da CIPA, né, que é o órgão que cuida dos trabalhadores, né, e foi interditado, porque não existe condição nenhuma dos trabalhadores ficarem lá. Mas alguns trabalhadores ainda ficaram aqui para 11 de abril, que são os trabalhadores da fábrica de cano, que foi totalmente sucateada, porque para a população entender, a fábrica de canos não é só uma fábrica de canos, é uma fábrica também de PVS. Essa pedrinha ela fazia PVS. Hoje não faz mais PVS, tem lá um cabide de empregos com vários CCs lotados lá dentro da fábrica de canos, não fabricam mais nada lá, talvez algum cano ou outro, meia dúzia de cano, ou meio fio. Tampa de caixa não existe, não. A gente vê aí a defasagem. Estão comprando os PVS, uma empresa terceirizada, que eu não sei que empresa é essa, mas acredito eu que seja por licitação. Sim. Não sei muito bem como é que é a licitação, porque essa licitação, quem cuida da licitação hoje são só cargos comissionados do governo. Nem o próprio morador da rua. Nós pedimos já para o controle interno informações mas não chegou até agora ainda. E uma outra equipe que ainda continua lá, que é a equipe do asfalto, que são trabalhadores, né, que fazem o asfalto das ruas, que eles compram o asfalto e tapa-buraco. Também que é muito precária. Pena que a gente não tem nenhuma imagem aqui, não peguei as fotos, mas se as pessoas verem as condições desses trabalhadores, é muito degradante. E aí a gente vai numa questão de por que o servidor, às vezes, ele se submete a isso. Submete porque ele é coagido. Porque o trabalhador está lá, e se ele não faz o trabalho, ele vai, tu é um preguiçoso que não quer trabalhar. Mas então, às vezes, o trabalhador se submete a estar num lugar precário, insalubre, e não tem EPI. Vocês podem observar, as pessoas na rua podem observar quando estão dando tapa-buraco, de qual EPI que aqueles trabalhadores têm. Eles não têm um caminhão com uma casinha para levar os trabalhadores até aquele lugar. Eles vão em cima da caçamba. A gente denunciou isso. Sim. E isso é feito, os caminhões também que os SMOV, agora a grande maioria, é de empresas terceirizadas. São tudo terceirizado. A gente teve, mudando um pouquinho de assunto, falando do asfalto, falando agora lá da limpeza do Arroio Feijó, a gente tem denúncia que desse sindicato aqui, que eles faziam o quê? Eles estavam tirando a areia do Arroio Feijó, com os caminhões terceirizados, e vendendo
ou negociando, ou depositando em outros lugares. Inclusive aqui num terreno atrás aqui da sede do sindicato, a gente teve foto no Ministério Público. O Ministério Público agiu e fez estirar toda aquela areia contaminada daquele terreno ali, que era um terreno particular, inclusive, de uma madeireira aqui do município que estava junto nesse esquema. Tá? Colocando lá areia. Agora nós temos estirado, não sei onde foi colocado. Então é uma rede de coisas erradas que acontecem e a gente não consegue vencer de fazer denúncias. Porque eles tiram daqui e eles vão para lá. A gente denuncia a situação do trabalhador e eles vão lá no trabalhador. Se vocês continuarem denunciando no sindicato, vocês vão transferidos ou vão ficar de castigo num banco, que o cara às vezes tem que ir trabalhar. Aconteceu comigo isso. De eu denunciar a situação do caminhão que eu trabalhava, eu sou motorista do quadro. Do caminhão que eu trabalhava, que eu tinha que amarrar o cinto de segurança na porta para poder andar com o caminhão. Aí... E por que o servidor que tem estabilidade submete a isso? A trabalhar sob pressão, trabalhar doente muitas vezes? Porque o servidor público, ele é um trabalhador como qualquer outro trabalhador. Né? Colarinho branco em Alvorada até tem, mas é uma minoria. Eu tenho 2 aí. A grande maioria dos servidores são trabalhadores como qualquer outro, ganhando salários baixos, né? Sem condições de trabalho e trabalhando doente. E se afastar, por que não se afasta? Porque, como qualquer outro trabalhador, um vale-refeição vai fazer uma diferença dentro de casa da família. Tá? Eles pagam, e isso também acho que vai entrar na pauta daqui a pouco, né, presidente? A questão das nossas reivindicações, eles estão dando gratificações, pequenas gratificações, que às vezes de imediato parece bom para o trabalhador, mas é ruim, porque isso não vai incidir na aposentadoria dele, isso não vai incidir em umas férias dele ou até numa licença saúde que ele possa ter que sair, né? Porque tem uma hora que o corpo não aguenta. Então eles trabalham doente para poder manter essas coisinhas que fazem diferença dentro da própria casa. Claro, e até Uma porque, dessas Júlia, duas coisas, o excesso de cargos, CCs, né, cargos de confiança, usados como trens da alegria. E essas pequenas gratificações funcionam como uma espécie de cooptação, de cala-boca e também de desmobilização desse sujeito. Sim. Então aí o que acontece é que ele passa vivendo aquele dia, naquele momento, se ele não se incomodar com chefia, porque é um CC, ou o colega CC que vai fazer outro trabalho que ele está fazendo lá antes, e ele fica sempre assim, no alerta ligado, esse servidor. Na educação, o Centro falando em adoecimento, isso está sendo uma das razões pelo adoecimento do povo. Porque tu não tem a condição de trabalho, mas tu não pode abrir a boca. Se tu abrir a boca numa reunião, Tu é bonito. tu é transferido da escola, te coloca um colega que não é da tua área fazer o teu serviço. Tem servidoras que vieram aqui hoje, que relataram, a pessoa já de certa idade, não vou revelar nome, que é a supervisora indicada pela equipe diretiva, se você está muito velha para estar aqui. Olha que loucura. Então isso está sendo registrado, porque é um ataque brutal contra a dignidade de uma servidora que trabalhou a vida inteira no município. Nomeada, estável, concursada, uma educadora. E voltando ao assunto que o Valdemir estava tratando, eu queria que a Vera citasse, porque ali quando tu fala na troca, teve a questão da municipalização da saúde, da questão dos servidores federais, dos espaços federais, onde que os municípios absorveram essa responsabilidade. Então me parece que tem uma falácia aí. Como que o governo está fazendo um jogo de cena, parece que até leiloar um terreno ali, não sei de que forma, espero que o Ministério Público investigue, mas você sabe desse processo, inclusive tem número de processo, tem toda uma resolução que o município absorveu, inclusive funcionários, né? O Valdemir falou que estão ganhando o terreno e já vão vender o terreno já? Eu acho que vocês sabem, né, que o município de Alvorada nem sabe as áreas públicas que tem. Sim. Tem muitas áreas que são públicas que não tem matrícula. Isso é uma política pública de gestão do espaço urbano, né? Município, né? É uma política de gestão do espaço urbano, inclusive do próprio município. Por que eu vou pagar, às vezes, um aluguel de um local se eu tenho uma área pública que se ela tiver ok, eu posso buscar um recurso de emenda, enfim, e fazer e construir ali um equipamento público, né? E o processo de municipalização, seja da assistência, seja da saúde, ele é o mesmo.
Tanto o servidor público federal ou estadual, que antes da municipalização fazia uma atividade, desenvolvia a sua atividade no município, ele foi municipalizado. Isso significa o quê? Que tanto o equipamento, o prédio, a área, quanto os servidores que estavam ali foram municipalizados no sentido de garantir que desse continuidade nesse período de municipalização, de saúde, de assistência, o processo de trabalho continuar. Vocês já imaginam um processo de municipalização que o governo federal dissesse assim, estou municipalizando para vocês, mas olha, só tem um PAN 8 aqui, vocês vão ter que construir alguma coisa. O meu servidor que conhece de vacina, que trabalha há anos aqui, que é servidor público federal, vou trazer para mim. Não, o processo de municipalização, ele também trouxe isso para os municípios. Só que o que acontece é quando se perde a história desse processo, né? Quando se perde, quando se desconhece a política pública e como é que ela se organiza, quando tu perde o histórico disso, tu começa a não saber mais o que é teu e o que não é. Então, para mim, tem a ver com má gestão urbana de Alvorada. Então, não tem um planejamento pensando quais são os equipamentos, não tem documento guardado. Então, inclusive, esta coisa da documentação que é importante para o serviço público, né? Saber quais são as suas áreas, quais são as áreas que vão municipalizadas. Imagina, Júnior, nós chegar ali no CSU, que era da antiga LBA, que quando foi municipalizada a assistência social, esse equipamento foi municipalizado. E daí nós chegar e dizer assim, mas o quê? Mas, meu Deus do céu, esse equipamento, o que está fazendo isso aqui? Não sei por que o governo federal deixou isso aqui. Tem um registro da municipalização, mais um CREAS aqui no município, que o governo federal ia mandar o recurso para construir todo o CREAS, que precisa de 2 no município, até tem um que é numa casa locada, sem condições também. Perdeu o recurso todo porque não tinha um local registrado para indicar para a construção desse espaço. Perdeu mais de R$200 mil para a construção de um prédio para o CREAS. Porque não se apropria de uma política para a área, porque não implementa uma política, não quer nem enxergar o todo, respondendo sempre a incêndio e tentando fazer o uso da máquina. Aí tu não tem planejamento. É um erro de gestão. Né? Talvez não seja um erro, talvez seja uma política de não ter a gestão do município. Porque quando a gente não, quando eu não sei nem o que eu tenho, né? Qual é o patrimônio que eu tenho, isso ingessa, inclusive, a capacidade de eu ampliar o serviço público. Eu gasto meu dinheiro no leilão que é hoje tu locar um prédio, que às vezes tu locar um espaço para uma pessoa privada é um valor, mas locar para o serviço público acaba sendo mais caro. Enquanto cede espaços públicos para instituições privadas por conta de acordos políticos. Exatamente. Na verdade, é uma forma política, eu concordo com a Vera, uma política deliberada. Eu acho que é uma política, não é um desconhecimento. Uma política ainda ligada à ideia bolsonarista de enxugar o Estado, de sucatear o Estado. Quer dizer, o nosso gestor ele não acredita no servidor público, na política pública. Me parece que na manifestação de toda essa prática fica claro o que o nosso servidor sente na carne, que ele é desvalorizado pelo patrão, pelo contratante, pelo cara que está no governo hoje. E não tem como não adoecer, né? Porque tu pensa bem, para chegar para a população um determinado serviço com condições e com qualidade, eu preciso de pessoal. Sim. Então, eu não tenho pessoal suficiente. Eu não tenho estrutura mínima para mim conseguir gerar mais qualidade no atendimento dessa população. Eu não sou valorizada enquanto ser humano, porque um servidor público não é uma máquina. Um servidor público é um ser humano e um trabalhador como qualquer outro, como o Júnior falou. E aí, a população, ela não vai ali, quando dá um problema, ela não vai dar pau no prefeito. Ela vai dar pau no servidor que está ali na frente
E é uma população que eu não posso nem questionar, às vezes, o posicionamento mais agressivo, porque é uma população de uma cidade que precisa de atenção, que precisa de acolhimento, né? Então, mas quem está na frente da pessoa que está ali, que chega no seu limite, é o servidor. Então, não tem como não adoecer, porque tu não consegue se enxergar como pessoa construindo uma coisa nova para a população. Olha, eu tenho orgulho de estar aqui. Tu tens uma política que te respalda, porque tudo está sendo feito para melhorar a tua vida. Então, eu estou aqui e eu tenho um suporte para isso. A minha chefia entende da política, ela vai me dar cobertura. E aí, qual é o sentido de eu estar ali todos os dias? Eu vou perdendo o sentido, né? De eu estar ali todo dia, fazendo as mesmas coisas, quando ninguém dá bola, ou a quem está ali na gestão, tanto faz, desde que tu faça aquilo que eu quero, tá tudo bem. Então, quando eu tenho isso adoece. Então, a gente tem uma política de adoecimento. A prática do governo é justamente essa, de pontualmente resolver um probleminha aqui e outro probleminha ali. E voltando ao assunto do servidor, que o Júnior estava falando, o servidor ele vai trabalhar doente, além da perda financeira que ele vai ter, de não receber um ticket de refeição de que ele não vai trabalhar, tem outro lado também que é mais importante de falar, porque a grande maioria dos servidores públicos de Alvorada, eles moram em Alvorada. E aí tu vê, de repente, lá, eu falo da realidade que eu vivi muito tempo na Secretaria de Obras, onde eu trabalhava. Aí eu vejo lá o meu vizinho, na frente da casa do meu vizinho, da outra rua, do meu vizinho mesmo lá, a boca de lobo está entupida. Aí a gente vai, porque a gente está vendo a necessidade dele lá, que não tem outra maneira. Aí aquele imediatismo. A gente não tem condições nenhuma de se pegar em trabalho, mas tu vai deixar a pessoa sofrer mais ainda que está sofrendo? Não. O trabalhador vai lá, mesmo sem condições, mesmo sem um IPI, mesmo sem uma luva, sem uma pá adequada, mesmo sem um caminhão, uma reta escavadeira que seja, para arrumar, e dá um jeito e resolve aquele problema pontual. Ele consegue resolver. O servidor, muitas conseguem resolver. E às vezes por isso, por respeitar, por ter um carinho pela cidade que a gente gostaria que fosse. Mas falar em Boca de Lobo, há 7 anos o governo Paulo não existe mais. E eles usam muito o discurso, Júnior, você. Eles usam o discurso da cidade é pobre. Realmente a nossa cidade não é uma cidade rica. É uma cidade que tem muita necessidade, precisaria de muito mais verbas. Mas como eles usam essas verbas? É muito mal aplicado. Além de a gente não ter uma cidade sim pobre, mas a gente poderia ser muito melhor. Pois é, eu gostaria de um gancho da tua fala para entrar no assunto dessa questão aí, que é justamente, Jaque, a questão do investimento em educação, que eu acho que é a base de cada município é a educação. E o governo Apolo, segundo dados que nós temos do Tribunal de Contas, gostaria de confirmar contigo, que é do Conselho, ele tem negligenciado, inclusive, investimentos, que hoje somos, nos nossos apontamentos aqui, não é nosso, é um tribunal, foi 2017, começou a investir 5 milhões, depois 7, hoje a soma é 37 milhões a menos de investimento em educação. E agora, há pouco tempo, ele negligencia uma questão da organização a nível federal, da questão da adequação da eleição de diretores para um sistema mais democrático, que não dessa forma política que ele tem feito, que causa um horror aos trabalhadores. E não tem uma democracia, porque as pessoas que estão lá agora, elas estão matando e morrendo para se manter no cargo, e essa é a real. Não tem um processo democrático de eleição. Como é que tu vê isso? Você como educadora, como uma gestora do conselho, como uma dirigente sindical, isso é um desastre para uma cidade que carece, né? Será que esses 37 milhões multiplicados, somados com juro e correção, passam de 50 milhões hoje, se tivesse botado no juro, né? Nós tivemos, esses governos, nesse período lá da pandemia, os governos que assumiram aí com esse discurso de enxugar a máquina, do gasto, aqui em Alvorada também. Então, esse governo ele fez essa mágica de aproveitar o horror da pandemia do Covid para diminuir o gasto dele dos 25%. Então, ele investiu, durante aquele processo, reduziu o investimento. Então, quando as nossas crianças, que têm toda uma carência social, que não têm estrutura de atendimento, durante a pandemia, não tinham como estar em rede, linkada com o seu professor, foi só 20% que teve acesso à escola naquele momento. Naquele
momento ele economizou em educação. Então, aí tu tem o recurso do Fundeb chegando na cidade e tu tem um governo aplicando menos de 25% durante 2, 3 anos seguidos. O governo federal, sensível à questão da pandemia, colocou que durante a pandemia esses governos podiam não investir os 25%, mas que até 2023 eles tinham que complementar isso. Então, o que faz esse governo? Ele investiu 26% em 2023, e agora, né, 22%, e agora está fechando em 23%, lá 27%. Mas isso não recupera os 25 milhões que não foram investidos. Que hoje, atualizando, dariam mais de 30 milhões. Né? 34 milhões. Isso é uma das questões. A outra questão é uma obstinação político-partidária desse governo de não reconhecer o piso nacional do magistério. Porque tem que ser dito aqui que o trabalhador da educação não é só o professor, é o funcionário concursado que está lá, ajudando a educar no refeitório, ajudando a educar na secretaria, ajudando a educar, que esses que ainda não são terceirizados, é um serviço terrivelmente mais precário terceirizado, que fica 3 meses sem receber, que são empresas falcatruas, que o governo não se compromete com esse trabalhador, que adoece esse trabalhador, mas tem o nosso ainda professor lá, o funcionário de escola lá, pois esse trabalhador ele tinha que ser reconhecido com um plano de carreira e tinha que ter sido pago sem o piso nacional para supervisor, orientador e professor. Porque a Vera tem razão quando fala que esse trabalhador não é valorizado. Não adianta fazer um discurso na Câmara, na Prefeitura, dizendo que valoriza, e quando vem para a mesa de negociação do sindicato, manda a gente ficar quieto, porque piso não se discute. E aí, o que o nosso professor, o nosso trabalhador pensa? Gente, a lei federal está aprovada, esse governo não descumpre a lei e fica assim. Fica assim. Então, cadê a proteção social? Nós, no sindicato, fazemos a nossa parte. Defendemos juridicamente, vamos para a rua, inclusive, quero convidar os meus colegas para estarem terça-feira, 11 horas, 11h30 da manhã, lá na frente da prefeitura, para fazer uma pitaço para que eles cumpram o nosso dissídio, porque eles estão se fazendo de bobo e não nos dão satisfação. Mas também para dizer para o nosso educador que está lá, né, nosso colega da educação, nosso trabalhador da educação, que é nosso direito, e que não desanime não. Porque o que a gente tem para dizer para os nossos alunos, para os nossos pais, se a gente não acredita mais no processo democrático de direito, naquilo que a gente conquistou? Não é o governo que tem que desmontar um direito social que é a educação. E é um exemplo para mim mais trágico é trazer um comediante para falar da vida do trabalhador da educação. E o nosso colega acaba vendo isso como um presente. Né? Bom, porque precisa de presente porque está tão arrebentado pão e circo, que ele quer um presente, ele quer um conforto, um presente, ele quer se alienar do sofrimento que é a educação. E aí, por fim, eu queria te dizer assim, que é tão sério porque o recurso vem. O governo aumentou o valor ao aluno e Alvorada, durante todos esses 2 mandatos, não aumentou uma escola pública. Não aumentou. E aí, Buenas, como é que atende essas crianças? Então, eles têm defasados da pandemia. Uma tendência, né, dos alunos que são de ensino fundamental do Estado virem para as escolas municipais. O governador anuncia que o município tem que se virar, aí a estrutura da escola não ampliou, eu não tenho recursos, o meu educador, a gente está lá na escola tendo que dar conta de uma defasagem de pandemia que não foi considerada na política pública municipal, não foi, né? Porque mandaram a gente se virar, mandaram aprovar de qualquer jeito no fim do ano. Agora, então, querem fazer semanas de prova para garantir que tem um avanço, chamaram uma moça de Santo Antônio para fazer formação, pagar, né, para fazer formação. Numa rede que tinha 6 mil alunos, a nossa tem 18, 19 mil alunos, e parece que está 22 ou 23 mil, ampliou agora na virada do ano. E cadê a estrutura? A estrutura é a mesma de 10 anos atrás, como é que pode, sabe? E mesmo investindo esses 25%, um pouco mais, a gente não enxerga esse investimento. Porque não houve investimento, Valdir. Sabe o que entrou na folha pegar hoje, gente? Colegas educadores, entrem no site do Tribunal de Contas, acessem a Alvorada. Se vocês pegarem lá a lista de despesas de 2023, está lá, gente, o Céu das Artes. Está lá essa brincadeira aí do show no início do ano. Natal Luz, gente. com dinheiro da SMED. Então, o cuidado o cuidado sério que é, tem crianças na minha escola que sofreram as enchentes, a família foi desassistida, a família está no mesmo lugar morando, onde tinha dado, se der de novo uma chuvarada, vai ficar embaixo d'água. E uma coisa que eu queria perguntar, já, o ano passado parece que não teve uniforme, né? E então, nem o ano esse passado, ano, será que por que vai ter o ano uniforme? passado a orientação, mas então, eles estão atingindo o investimento passando dos 25 nesses últimos 2 anos, por causa dessas compras.
essas compras enormes que, É por material exemplo, eu escolar. tenho lá, vai vir o kit do material escolar, parece que vai atrasar, porque a compra parece que vai atrasar um pouquinho aí, e vai vir a compra do kit. Né? O uniforme, ano passado, pediram para as famílias verem o que sobrou, para distribuir para os outros que estão chegando, fizeram uma compra mínima. Mas as preocupações não são iguais todos os anos. Este ano, então, não, aí tu vai ter todo o uniforme. Então, acho bem complicada a forma como administra, mas para mim o mais importante é que não se vê uma política municipal de educação. Quando a gente fala que não tem a discussão do projeto político-pedagógico da escola com os pais, com os professores, com os funcionários, é porque por trás aqui, na mesma questão da saúde, você tem a vender o imediato e sair na mídia que contratou 24 escolas privadas para atender as creches. Terceirizando. Mas quem está nessa vaga aí, será que é o cidadão que está precisando da vaga mesmo? Quem está? Nós não temos esse controle. As próprias antigas crechezinhas não teve uma assessoria para qualificar, para vigilância, para estar adequado, não teve nada disso. E aí, por fim, queria dizer assim, o Fórum Municipal de Educação não está ativo de novo. Foi esse sindicato que pautou para ter uma conferência municipal de educação. A gente tem toda uma preocupação de estar sempre no Conselho pautando para fazer cumprir. Nós tivemos que exigir da antiga secretária Neuza Teixeira que assinasse finalmente a resolução de educação especial, porque ela se recusou, ficou 2 anos arquivada para ela homologar a resolução que define como deve ser a educação especial na cidade. E agora, além de não cumprir a resolução assinada em 2019, eles decidiram que para cada sala de recursos de escola tem que ter só um funcionário, só um professor. Então, a minha escola lá, com 74 crianças de inclusão, tem um educador na sala de recursos para atender essas crianças maldadas, para acompanhar, para assessorar, para orientar. Isso é... Pois é, A questão também da alimentação da escola. Não se cumpre lei. Bom, isso é uma característica desse governo. Lei, eles passam por cima. Coloca na justiça e depois eu vejo. Lei é para os outros. E a questão também da alimentação da merenda escolar também. O Conselho da Alimentação Escolar, ele já faz meses que não tem uma reunião. Faz 6 meses. E a gente tem cadeira lá nesse conselho, nossos conselheiros já estão cobrando sobre isso, não existe por parte da secretaria nenhum chamamento para ter uma reunião. A gente já teve casos, há um tempo atrás, que não tinha feijão na escola para o aluno comer. A gente foi fazer vistorias pelo sindicato, onde a carne que eles davam para o aluno era um guisado que era mais gordura do que carne. Uma coisa que não era adequada para o aluno. E a gente vai ver nas planilhas lá e existe um baita de um gasto com isso. E a compra da agricultura familiar não existe também. E como a Jaque falou, essa questão é um direito do professor, é um direito dos trabalhadores da área de educação. Né? E a gente já sabia, porque a gente acompanha os relatórios do Tribunal de Contas, tanto acompanhando o desinvestimento, o não investimento na educação, quanto o recurso que está aí mal gasto. Né? E a gente já sabia, mas escutou do próprio secretário, né? Que não é falta de dinheiro. O dinheiro está aí. Né? É vontade política. É vontade política. E quando isso, eles fazem o quê? Com o que eles mesmos falam, o recurso da prima rica, que a educação é a prima rica. Eles distribuem em outras secretarias. O inchaço aqui, Secretaria de Cultura, com inchaço de cargos políticos. Servidor pagando Secretaria da Juventude. A alimentação é um grande negócio do governo. Porque o servidor paga 35%, devolve para os cobros da prefeitura e faz uma maquiagem contábil. Vai para a educação e vai para a vala geral da... Porque nunca explicaram para nós, nem para ninguém. E aí é o seguinte, fez 1000 denúncias, também não andou. O tribunal condenou o prefeito Apolo por diversas vezes por não investimento em educação infantil. E até os vídeos sumiram das coisas esquisitas. Jogaram feitiço lá e o troço quebrou. Então é uma coisa louca. Então assim, a gente, para nós ir encerrando, vou pedir uma rodada de finalização aqui, começando pela Vera, e que faz um apanhado, de repente porque nós esquecemos, alguma coisa nós queremos adequar, estamos com 1h30 já de conversa, e para nós ir encerrando... Só antes dessa rodada, para a gente pedir a licença, já que a gente estava falando dos direitos dos servidores aqui, falar dos benefícios que os sócios do sindicato têm quando se filiam a esse sindicato, né? E também aproveitar o momento para difundir que esses servidores terceirizados, que realmente são bem mais precarizados, né? E são muitas vezes subjugados até, né? Tendo que fazer por obrigação campanhas políticas, esse sindicato também está aqui para vocês. Né? Hoje nós temos a possibilidade de afiliação solidária,
né, onde essas pessoas que se filiarem ao sindicato solidariamente vão ter toda a nossa assessoria jurídica, né, e para todos os outros servidores. E para a garantia população, funeral, né? Para a população também, mas para os servidores em si. O auxílio funeral para todos os servidores sindicalizados com seguro de vida para mortes acidentais, garantia funeral com cobertura familiar para familiares de primeiro grau, assessoria jurídica trabalhista, previdenciária e civil, cedência do salão de eventos com capacidade de estrutura para até 200 pessoas, climatizado, com acessibilidade e toda a estrutura de utensílios e equipamentos exclusiva para afiliados, mediante somente uma taxa de manutenção, ampla rede conveniada de farmácias, supermercados, vestuários, eletrônicos e muito mais na região metropolitana aqui de Porto Alegre, tá? Planos odontológicos, planos hospitalares, ambulatorial, Odontoprev, Porto Alegre Clínicas, Coaclim, sede campestre na região metropolitana e apartamentos no litoral, com a nossa parceria do Sindicargas, cursos na escola de gestão, cursos gratuitos na nossa escola de gestão, né, para todos os servidores, seus familiares e a população também. Em parceria com o Instituto Federal. Em parceria com o Instituto Federal, muito importante. Né? E o mais importante, uma representação independente e atuante dessa diretoria aqui do CIMA, tá? Na defesa e garantia dos direitos de todos nós servidores, que trabalhamos diuturnamente para promover o serviço de qualidade a toda a população alvoradense. Muito bem, Júnior. Ainda bem. Esse é o nosso portfólio, não é só luta, também tem muito benefício. São 12 anos à frente dessa gestão, agradeço. Passar para a Vera, então, para fazer uma breve saudação. E alguma questão que nós esquecemos, nós já quase esquecendo de fazer a nossa propaganda. Não, eu queria só finalizar falando o seguinte: apesar de eu, do ponto de vista da política partidária, eu, Vera, ter as minhas questões, eu não demonizo a política partidária. Eu acho que ela tem que ter, porque ela está no jogo no processo e está colocada na Constituição, e o partido que ganha, ele vai fazer a gestão, mas ele vai fazer a gestão da política pública. Ele vai fazer a gestão, na minha compreensão, da melhoria do serviço público, para chegar para toda a população com melhor qualidade. Então, a disputa eleitoral, ela tem que ser quem vai apresentar a melhor proposta para a população de Alvorada, para a melhoria da política pública. Porque se as disputas políticos partidárias, elas começarem a cada vez mais esse viés para o meu grupo, para um determinado grupo econômico, não vai ter lugar, inclusive, para o político. Porque o político só existe porque existe uma política pública. Porque existe uma prefeitura municipal que tem que prestar um serviço para a população, no geral, como um todo. E um servidor público também tem que pensar nessa lógica. Nós estamos perdendo a lógica de que nós estamos aqui para executar uma política pública. E se não existe uma política pública clara, nós precisamos ajudar a construir essa política. É verdade. Nós precisamos ajudar, porque se nós não fizermos isso, é a nossa morte. Não tem por que servidor público se tudo for privatizado. Então, a própria ganha, inclusive, com uma boa política de saúde, ganha o empresário de Alvorada. Porque ele vai ter um trabalhador que vai estar com mais saúde, que vai faltar menos, que vai produzir mais, inclusive. Então, se eu não estou vendo do ponto de vista... eu sempre digo, se eu não estou vendo do ponto de vista coletivo, eu vejo do ponto de vista egoísta. Eu, como... de funcionamento da cidade. Então, é uma lógica perversa e burra não investir numa política pública. Seja o empresariado da cidade em dizer que isso tem que ter, seja do político que ganha a eleição e que tem 4 anos para governar com o seu conjunto de partidos e de grupos políticos, seja o servidor público. Quando a gente não executa e não pensa numa política pública de qualidade, quando a gente perde a capacidade de entender e de se capacitar cada vez mais para
dar mais qualidade para isso, estão todo mundo morrendo. Porque aí a política de isenção fiscal que o município dá para a empresa que fornece, em tese, vaga para o trabalhador de Alvorada, se não tem uma política, é uma política pública, gente. É uma política pública. Eu estou, dentro do âmbito da minha política pública, incentivando a iniciativa privada, o empresário, a estar aqui, porque e para constituir trabalho decente para a população de Alvorada. Então, no mínimo, eu tenho que pensar que quando não tem uma política clara, quando não tem diretrizes, quando a gente não constrói isso nesse conjunto, todo mundo perde. Todo mundo perde. E para uma cidade como Alvorada, dita como pobre, todo mundo perde mesmo. Todo mundo perde muito mais que talvez uma outra cidade que gera muito mais renda. Porque a renda gerada pela cidade é pelo trabalho. É pelo trabalho que é feito aqui na cidade, cada um que faz esse trabalho aqui. Então, quando a gente está discutindo as pautas de reivindicação do servidor com o governo, nós estamos fazendo primeiro um exercício democrático e que foi nos delegado no processo eleitoral. Estranho seria se nós não levantássemos as pautas dos trabalhadores, dos servidores públicos. Com certeza. Seria um estelionato eleitoral, porque fomos eleitos para representar nesse sentido. Política de educação, saúde, assistência. Quando nós apresentamos o nosso plano de governo enquanto sindicato, de gestão sindical, nós tínhamos uma pauta. E todas essas questões que a gente está trazendo e todas as críticas que a gente está tecendo estão lá naquela pauta. Com certeza. Estranho seria se a gente esquecesse dela. E uma delas foi não se vender para governo nenhum. E é isso. E não interessa qual é o viés do governo. Interessa que a gente tem que discutir essa política pública, como que a gente se insere nisso, como que a gente contribui com o município de Alvorada, porque com os recursos financeiros que a gente tem aqui, nós também ajudamos a movimentar a economia local. Então, é muito míope se as pessoas começarem a olhar os sindicatos só como um bando de maluco que não respeita governo, que não sei isso. Não, é com todo o respeito que a gente faz essa discussão. Inclusive, quando a gente vai para dentro, de um conselho de saúde, de um conselho de assistência, de um conselho de educação, seja lá o conselho que a gente tiver, e que a gente tece críticas do ponto de vista da construção da política pública, é nosso dever. Porque nós estamos contribuindo com o governo, nós estamos contribuindo com a cidade. Então, quando a gente traz as pautas do dissídio, a gente está dizendo, olha, nós queremos melhorar essa prestação de serviço para a comunidade, nós queremos, de fato, cada vez mais ser servidor público, porque fizemos essa escolha de de fazer um concurso, de passar por um processo eleitoral a cada 4 anos, porque não é fácil o servidor público passar por esse processo, né? Ele sempre é uma crise, porque sempre há um debate no qual o servidor é envolvido nele, não tem como não ser envolvido. Então, eu acho que participar dessa movimentação e dessa discussão para contribuir, para estar juntando forças com a diretoria sindical, estar contribuindo com a sociedade, porque se cada um conseguisse cumprir a sua missão institucional, nós teríamos muito melhor. Poderíamos fazer debates muito duros aqui, mas estaríamos todos contribuindo, não fazer o debate, não apresentar as contradições, seja mesmo quando apresenta as nossas sindicato, é para que a gente possa avançar. A gente não pode enxergar esse debate, essa crítica, como, está querendo acabar comigo, não quer mais me ver, porque é contra mim. Na verdade, tem coisas que a gente é contra mesmo. Sim. E nós aí a gente explicita, não vamos esconder isso. Os inimigos dele estão junto com ele. Exato. Aqui então, ele tem um adversário. Então eu sempre achei, né, que
ficar babando o gestor, mesmo quando ele erra, é equívoco. É desconstruir a política pública e é, inclusive, inviabilizar a gestão, é inviabilizar, porque tu sabe que está equivocado, tu sabe que vai dar problema, tu sabe que vai faltar dinheiro, tu sabe que vai dar problema. Do servidor público não aproveitar a ação ilícita do seu servidor. Para nós, isso é uma das questões primordiais. Ele é um servidor, como dizia o Júlio, que está ali para além do governo naquele momento. Ele está ali para garantir que a política pública aconteça. E quando um desvio desses, é responsabilidade nossa apontar. É uma das funções previstas na nossa carreira. Por isso a importância, né, da gente fortalecer o sindicato, principalmente nós aqui do CIM, que a gente está sempre trazendo para o servidor um alento que não tem no serviço público, também através das denúncias que a gente faz, das coisas que a gente vê de errado no município, de proteger o trabalhador que se encoraja de dizer não para a coisa errada. Porque como a Jaque falou, o Júlio também, o servidor público ele é o grande guardião da coisa pública. E muitas vezes a gente, porque é questão do ser humano mesmo, tem gente que é mais encorajada e gente que não é tão encorajada. Tem gente que às vezes não percebe que está sofrendo ali um assédio, ou está às vezes sendo induzido a um erro pela questão pública, porque acha que o prefeito, ou o diretor-geral, o secretário, ele sabe mais, ele que tem a questão da sabedoria mesmo, de estar fazendo a coisa correta. Mas não, nós, como servidor público, a gente tem esse conhecimento e tem que ter esse empoderamento de poder se denunciar quando a coisa está errada e o sindicato de garantir a proteção desse trabalhador para que ele não sofra uma perseguição ou porque ele não possa executar o trabalho dele bem executado, bem feito. Então, isso é muito importante para a sociedade saber, para a sociedade também ter essa visão do sindicato. De como a Vera falou, não é um bando de maluco que está aqui só para fazer coisas, não. A gente está aqui sim para que a cidade funcione bem, porque a nossa função é essa, o nosso trabalho é esse de proteger o cidadão, de levar um serviço para o cidadão. Então a gente tem que ter as condições para fazer isso e também de guardar a questão pública para que ela seja bem executada. Porque senão acaba acontecendo muitas coisas porque a gente não tem essa proteção e muitas vezes não tem um sindicato que o CIMA que realmente cobra a coisa pelo correto. A gente usa a lei que está ali para cumprir a lei. Para proteger o trabalhador, mas também, principalmente, proteger o trabalhador, para proteger a população, para ela tenha de volta aquilo que ela está bancando lá para o seu imposto. Investindo e retornando. Retornando, dando esse retorno. Júnior, tuas palavras finais. Bom, eu estava tentando pensar aqui algum substantivo para colocar interesse, né, responsabilidade, mas eu acho, ou empatia. Acho que todos juntos, na verdade. A gente tem que ter, que nem a Vera falou, eu, enquanto servidor, assim, eu tinha muita aversão à questão política, né? Mas devido à empatia com os colegas, devido ao interesse, né, em participar e também me cobrar da minha responsabilidade enquanto pessoa, enquanto servidor, né? Então eu fui procurando mais esses espaços. Hoje, dirigente sindical, conselheiro de saúde não empossado, infelizmente, gostaria de contribuir muito com a política de saúde nesse município que precisa tanto. Já contribuí no conselho de assistência, que hoje, infelizmente, uma política tão carente, o conselho não se reúne por falta de pauta. E o recurso sobrando e o trabalhador sofrendo por não ter uma cesta básica para atender aquela pessoa que está com dificuldade, com uma vulnerabilidade, né, com falta de material de trabalho, muitas vezes, e sofre lá porque ele que é cobrado lá no CRAS de não ter o vale, de não ter a cesta, de não ter o benefício para dar para esse servidor. Para esse servidor não, para esse morador. Então, assim, mas dentro desse processo eu fui entendendo que, na verdade, a gente tem que participar desses processos políticos. Porque a política, ela interfere na vida de cada um de nós. Nós, enquanto servidor público, ou na iniciativa privada, na nossa casa. A política é importante. E se eu não pensar em quem eu votar, em quem eu vou votar,
em quem vai estar lá gerindo o meu município por 4 anos, eu estou dando um cheque em branco para ele. Então, dentro desse contexto todo, eu fui entendendo esse processo. E a gente vai se servindo, tudo isso, né? E a gente ganha alguma coisa para isso, Vera? Ganha, Valdemir, para ser conselheiro lá do Fundo de Previdência. Ganha cara torta. Ganha. Entende? Então, assim, tem que ter muita empatia, tem que ter muita vontade, muita responsabilidade e tem que estar dentro desse processo muitas vezes para entender essa necessidade, né? Daquele voto que a gente põe na urna, do representante que a gente escolhe. Quem é que vai, de fato, me representar lá? Então, esse é um ano eleitoral, é um ano crucial, né, para todos, para nós servidores, para a população. Então, é bem importante, né, a gente criar essa consciência e se inserir nesses processos e entender muito, porque o nosso nicho aqui é o servidor, mas é para a população, porque o nosso papel também é de esclarecer, o nosso papel é social. Então, assim, e esses políticos que estão aí, eles contam muito com a ignorância da população, né, para permanecer na dependência deles, ao invés deles estar prestando um serviço que é direito do cidadão, né, e não é por falta de recurso, é por falta de gestão mesmo. Mais ou menos as palavras que eu gostaria de deixar. Então, eu gostaria de... Sim, né? Eu queria dizer para os colegas servidores e também para a comunidade escolar, assim, que isso que os colegas estão trazendo agora no final é importante. A gente, como sindicato, como colega, não acha que os colegas que são diretores da escola, com esse vínculo político-partidário, que é um equívoco político grave, né, são pessoas desqualificadas. Né? São pessoas que, quando havia o processo de eleição de escolas, alguns deles eram eleitores muito reconhecidos por sua comunidade, eles não tinham um problema de acolher os pais e trabalhar as críticas. Hoje eles estão entre a cruz e a espada porque eles têm que fazer uma ficha partidária, eles têm que defender determinado cidadão, eles não podem deixar o pai fazer a crítica ou o professor fazer a crítica, eles têm que tirar um colega que está lá levantando algum questionamento. Eles não têm mais a liberdade política de discutir a proposta educacional. Se escravizaram. Eles perderam essa autonomia política, o processo democrático foi atrofiado. Então, o problema não é que tem CC. O problema é que esse CC, esse colega que está lá, que foi um cargo político, que ele agradece profundamente lá ao vereador que conseguiu o cargo, ou, enfim, esse colega foi privado do direito a uma política de emprego. Ele não teve. Ele teve que passar o chapéu lá para conseguir, vai fazer uma campanha. Então, o que na verdade a gente tem que trazer para as pessoas é o que a Vera falou antes, que é importante. Não importa quem se assumir o governo da cidade, ele tem uma responsabilidade social com uma política de emprego, uma responsabilidade com uma política de cesta básica. Ele não pode beneficiar um pequeno grupo em detrimento da população. E muito menos transformar uma escola num cabo eleitoral de um determinado vereador. E isso é o que a gente traz para os colegas, assim, que acreditar no processo político, acreditar no processo democrático, é fazer desse servidor um cara empoderado para questionar na sua escola, para ajudar a questionar no seu conselho escolar, nos conselhos municipais. Porque hoje os nossos colegas, eles têm medo de falar em público. Quando baixa 10 metros um calendário escolar ou uma ordem para se cumprir, já não se tem mais criatividade na escola. Porque ela está condicionada ao posso ou não posso. Então, isso é uma... Para poder acabar com esse desânimo, com essa destruição, com esse adoecimento, nós precisamos levantar o queixo e dizer, não, eu sou um servidor estável e a política pública não é essa. Seja quem for, o gestor que assumir vai ter que me ajudar a executar a política. Para isso tem a lei. E a lei não é judicializando ela que nós fazemos a população conhecer a lei. A gente precisa anunciar a lei, defender a lei e botar a voz na nossa garganta. E se a chefia nos assediar, o sindicato está aqui para dizer, isso tu não pode fazer. Porque não podemos nos abaixar, como dizia a avó, né? Não pode abaixar. A gente tem que levantar a cabeça e defender o direito. Obrigado, então, a Jaque, o Valdemir, a Vera e o Júnior, que é uma mesa cruzada. Em breve o Valdemir será pedagogo e será enfermeiro, então nós estamos aqui num cruzamento de informações. Agradecer especialmente a nossa equipe de tecnologia, apoio, Felipe Gross, Fabiano, que não está aqui, Cosme e Michele, que se empenharam profundamente para fazer com que esse podcast dê certo.
Falar para os servidores que estamos no 4º mandato, enquanto gestão do sindicato, pegamos o sindicato com pouco mais de 200 filiados, hoje temos perto de 3.200 filiados, junto com as filiações solidárias, abrimos o estatuto para acolher a população, para acolher o CC, para acolher o terceirizado. Dizer que esse sindicato tem um lema que é ser atuante e independente para os servidores. Esse é o nosso lema e nós cumprimos, como disse a Vera, nós assumimos um compromisso fiel de uma campanha que nós disputamos com outros colegas, mas nós estamos aqui firmes defendendo coletivamente. O que a Jaque fala agora é de grande importância. Não basta só a gente eleger um presidente, nós temos que eleger um sistema e construir também a hegemonia e a articulação interna de capacidade de mobilização. Eu acredito que categorias unificadas e os movimentos sociais são invencíveis. E a burguesia e o poder opressor têm medo da sociedade de base. A sociedade de base assusta porque ela é transformadora dentro do seu eixo de organização. Então, dia 20 temos um apitaço, dia 21 o CIMA se fará presente no Pão e Circo da SMED e queremos dizer que nós repudiamos a bula da SMED, nós queremos democracia nas escolas, queremos que discuta o PPP com as escolas, queremos a envergadura de uma boa saúde pública, de uma boa assistência social e teremos outros temas em breve que não foram vencidos aqui com o PEC 32, as guardas municipais, E transporte queremos público. que o governo nos responda a Com certeza. Comércio, campanha, a compra da fazenda, que foi outro escândalo da Alvorada, né? Compraram uma fazenda por 3 milhões e pouco, uma fazenda Solidão, que está servindo só politicamente para os amigos do rei. Temos a questão da habitação, que a Alvorada nós temos um problema precário de habitação. O Apolo criticava as invasões, e nós temos várias que aconteceram e não foram feitas. Não tem um projeto de habitação na cidade e a gente não consegue, com mais de 1.000 inscritos aqui, servidores e populares, uma área para comprar, porque as áreas estão na mão do grande e o grande não quer vender por pouco dinheiro. E hoje, para fazer um projeto Minha Casa Minha Vida, exigiria uma desapropriação ou a flexibilização, como 11 de abril, a gente tem um projeto e vamos encaminhar para o prefeito, pedir aquela área, já que eles tiraram o 11 de abril de lá, que eles doem para o sindicato, nós fazemos um conjunto habitacional popular para a população. Vamos tentar, não custa tentar, é importante que a população nos ajude. Temos outras questões que é a limpeza urbana, a STASC, que não foi debatido hoje, a enchente, que acabou a enchente, ninguém falou mais nada como nós vamos fazer as prevenções, porque isso afeta brutalmente nos trabalhadores, nos servidores, na população que sofre, porque a prefeitura não sabe nem quantas famílias foi atingida. Não sabe nem quantas pessoas se desabrigaram. E botaram as pessoas dentro de um espaço público que chovia mais que na goteira. Então nós visitamos, junto com o sindicato, acompanhando, fizemos uma campanha de arrecadação. Queremos agradecer também todas as doações que vieram para o Alvorada. Sabemos que é de grande importância, mas o poder público municipal tem que parar de fazer política com enchente. E nesse momento que não tem enchente, discutir políticas públicas, como nós vamos combater a enchente. Ou vamos aterrar, mapear as áreas, aterrar as áreas, criar alternativa. Então lá de novo. Privatização da SE também é um tema que nós queremos discutir. Quero deixar um recado: todos os trabalhadores de Alvorada, servidores e não servidores, que ficaram mais de 24 horas sem energia elétrica, podem vir no sindicato, que nós temos advogados, vão entrar na justiça cobrando danos por não prestação de serviço. Isso está no contrato de privatização da SE. Então, agradeço a todos, uma boa luta e vamos em frente, porque o CIMA nunca abandonou os trabalhadores e é junto que nós vamos vencer essa peleia.